Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, há um episódio que a maioria dos teólogos considera o episódio mais devastador de todos os tempos, que é narrado de maneira muito simplória nas Escrituras. É a narrativa da queda, Gênesis capítulo 3, onde a serpente, sei lá como, conversou com a mulher e a induziu a pecar contra Deus. E aí a mulher, então, levou o seu marido também ao pecado, aquilo que os teólogos chamam de queda, e que é a explicação para todas as mazelas e desgraças que acontecem no mundo desde então. Até aquele momento, tudo era perfeito, tanto é que o ser humano vivia em plena harmonia com a criação num lugar chamado paraíso. Então, seja como for o episódio da queda, há implicações teológicas muito severas, que não dizem respeito apenas à nossa inclinação para o erro, nem ao nosso destino eterno, como normalmente a gente pensa. O apóstolo Paulo, por exemplo, nas suas cartas, ele tem uma série de recomendações ou de ordens, né, que cerceiam a mulher de participar de uma série de coisas da igreja. E, ao escrever a Timóteo, na sua primeira epístola, ele chega a dizer clara e explicitamente que ela não pode ensinar, porque foi enganada pela serpente no Éden. E Adão, não, o homem não foi enganado. Como Paulo faz essa ilação teológica, justificando a diferença de postura entre o homem e a mulher, inclusive na obra de Deus e não apenas no lar, é preciso refletir a respeito do que aconteceu naquele dia lá no Éden. Onde estava Adão quando Eva caiu? Afinal de contas, será que o paraíso era tão grande assim que ele não sabia o que estava acontecendo? Não foi que ela encontrou o marido logo depois que comeu o fruto? E por que que os seus olhos só foram abertos depois que o marido comeu o fruto? São perguntas que precisam de uma certa reflexão para que a gente possa embasar aquilo que o apóstolo Paulo determinou. Para muita gente, as recomendações paulinas não passam de mal disfarçado machismo. E para você? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo, pela primeira vez, a evangelista Cida Nascimento. Ela estreia e faz parte do Ministério Pescador de Almas da IMAF, que ela mesma vai dizer o que significa. Paz e graça, evangelista, tudo bem com a senhora? Amém, graça e paz, tudo bem. A IMAF, o Ministério Pescador de Almas, vem de uma igreja mãe chamada Igreja Missão Apostólica da Fé. E há cerca de 6 anos, o ministério foi emancipado, né, pelo pastor presidente, e como uma forma de honrar o berço, honrar as raízes, o meu pastor, que é o presidente da igreja em que eu congrego, manteve o nome e alterou só a extensão. Então, hoje é Igreja Missão Apostólica da Fé, Ministério Pescador de Almas. E o nome do seu pastor qual é? Pastor Adson Belo. E a igreja fica onde? Na Avenida das Cerejeiras, 1641, Jardim Japão. É bem próximo da Vila Maria. Zona Norte de São Paulo. Isso, Zona Norte. Muito obrigado pela presença da irmã. Boa estreia. Obrigada. Do outro lado, voltando ao programa, o pastor Vanderlei Aulucci, ele que é da Comunidade Cristã Missão Ágape. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, prazer estar aqui novamente, pastor Heber. Já conheço a evangelista Cida, né? Por acaso nós nos conhecemos já. E é um prazer estar aqui, podendo contribuir com esse programa, que é uma audiência fantástica, que traz
muitos esclarecimentos a todos os espectadores, ao povo cristão de uma forma geral. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E a Igreja do Irmão fica onde? A igreja fica na rua Isaar Carlos de Camargo, número 190, Cidade Líder, Zona Leste de São Paulo. Tem 10 anos de fundação. Eu sou pastor fundador e presidente do ministério. O senhor sabe quem foi Isaar Carlos de Camargo? Oi? O senhor sabe quem foi o Isaar Carlos de Camargo? Não sei. Meu professor de Teologia Sistemática. É mesmo? Reverendo doutor Isaar Carlos de Camargo, saudosa memória. Muito obrigado. Eu não sabia que o nome dele tinha virado nome de rua. Né? Virou nome de rua, então. Eu fui pastor em Cidade Líder também, da IPI, né? Mas naquela época o Reverendo Isaar ainda era vivo. Então ele não tinha virado nome de rua ainda. Amém, que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bom, vamos ver a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Hoje, nosso debate vai voltar para o começo de tudo, os primeiros passos da criação, ali na descrição feita por Moisés em seu primeiro livro, chamado Gênesis. Temos o relato da queda do homem. O capítulo 3 desse livro narra esse momento da história. E na construção dessa narrativa vemos um detalhe muito importante que, na maioria das vezes, deixamos passar sem analisar essa questão. Acompanhem comigo. O trecho inicia com um diálogo entre a mulher e a serpente. Na sequência, seduzida pelas indicações do animal, tentada pela formosura do fruto, Eva come. Ela oferece ao marido, que faz o mesmo. Ambos percebem que estão nus, fazem roupas e, assim que escutam a voz de Deus, correm para se esconder. Ao serem questionados sobre o que estava acontecendo, o homem responde: Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Depois Deus direciona a pergunta para a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E aqui entra o detalhe que será objeto do nosso estudo. Por que a Bíblia diz que a mulher foi enganada pela serpente, mas o homem não? Se continuarmos a leitura nos castigos anunciados por Deus, quando o Criador fala com o homem, ele diz: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Qual será o motivo dessa descrição? Será que existe uma questão teológica nisso? Algum detalhe que não conseguimos perceber na leitura do texto? Fique ligado, pois iremos estudar sobre isso agora no Vejam Só. Há várias questões aí ligadas a essa história, né? Que precisam ser pensadas. E a gente vai começar ouvindo os nossos convidados a respeito. Mas antes, lembra aí da nossa novidade tecnológica, né? O quadradinho que está no canto superior do seu televisor, chamado de código QR, ele dialoga com o seu celular. Pois é, né? Inteligência artificial. Você fotografa esse quadradinho e ele vai habilitar você a ter acesso muito facilitado aos nossos conteúdos no YouTube. Então, quem quiser assistir essa exibição de novo, ou não pôde assistir, ou os episódios anteriores, enfim, o Vejam Só está disponível para você em todos os episódios que estão no canal do YouTube, e para você ter acesso é só fotografar esse quadradinho aí. Inscrevendo-se no canal, inclusive, você recebe as notificações de tudo que for novo e for colocado lá, tá bom? Vamos lá, Evangelista Cida Nascimento, da Igreja Ministério Apostólico da Fé, é isso? Missão Apostólica Missão da Apostólica da Fé, Ministério Pescador de Almas. Isso. Na sua primeira fala, como é que a senhora responde a pergunta? Onde estava Adão e por que Paulo fala o que fala? Eu consigo olhar, eu consigo desmembrar a visão em relação a isso.
Eu acredito que Adão estava no cenário, porque quando você fala sobre cenário, aqui nós estamos num cenário que é dividido por algumas paredes. Então, eu acredito que ele estava bem próximo de Eva. E sobre Paulo, eu não acho que ele foi machista no que ele coloca das mulheres, porque existe um contexto na carta, né? É uma carta dirigida a um discípulo dele que estava pastoreando uma igreja, inclusive com cerca de 10 anos de fundação, e que existiam algumas questões culturais que precisavam ser consideradas. Então, quando eu pego o contexto desse versículo, eu vou entender que Paulo estava respeitando aquilo que ele vivia na época, o contexto inclusive judaico, porque pro judeu, por conta dessa queda de Eva, pro judeu a mulher não tem voz, e ela não tem voz até os dias de hoje, né? Não é o nosso contexto, é o contexto deles. Então, eu não concordo com essa fala de que ele estava sendo machista, mas também tem uma visão mais apurada em relação à fala dele em 1 Timóteo. Porque ele também cita ai, meu Deus, me fugiu o texto agora, a referência, mas ele diz, se eu não me engano, em Gálatas, que em Cristo, homens e mulheres são iguais. Então, ele não está tirando o valor da mulher. Aí a gente volta para Gênesis. Existia um papel estabelecido por Deus, tanto para o homem quanto para a mulher. E nenhum desses papéis foram respeitados. Não foi respeitado pela mulher, que foi criada pelo Senhor para ser adjuntora, para ser ajudadora, para ser idônea, né? E quando a gente vai para o significado de idôneo, está dizendo aqui... eu criei para você alguém que está apta para auxiliá-lo, tem habilidades, tem competências para estar ao seu lado. Ok, Satanás vai lá, fala com ela peca, mas ao homem foi dado a primeira ordem, não coma. Então, quando você vai ler a respeito, né, quando você vai ver as opiniões diversas sobre o assunto, uma coisa que me chamou muita atenção é que o Wiersbe vai dizer que Paulo não enfatiza o fato de Adão ter sido enganado ou não, porque ele peca deliberadamente, ele peca consciente. Então, Eva foi enganada pela serpente, ok, e Adão fez uma escolha. Eva foi enganada, a serpente, ela questiona a palavra de Deus, ela nega uma ordem de Deus e ela substitui uma verdade de Deus por uma mentira. Eva é envolvida por isso. Mas Adão, ele escolhe deliberadamente, conscientemente, comer o fruto. Então, acho que são questões que precisam ser consideradas em relação a isso. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai fazer essas considerações, inclusive em cima daquilo que o pastor Vanderlei Aulucci, da Comunidade Cristã Missão Ágape, vai dizer agora. Bom, muito bem colocado pela evangelista Cida, a opinião que ela expressou. Porém, eu tenho uma ótica de um seguinte, é muito conjectural afirmar que Adão estava realmente presente no exato momento que Eva foi enganada e comeu o fruto. A Bíblia ela deixa na mesma linha do versículo 6 que Eva come e depois de comer ela dá para Adão, o seu marido, vamos dizer assim, e ele então come com ela e fala que ela come com ele. É uma segunda etapa. Seria conjectural dizer que Adão, de conta de ele estar vivendo nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário, poderia ele estar próximo dela ou poderia ele estar uma certa distância a ponto de não perceber a serpente estar enganando a Eva e ela, já ludibriada, de repente ter comido esse fruto e mostrado para ele, olha, estou te oferecendo porque não me fez mal nenhum. A serpente disse que não fez mal nenhum, porque a serpente fala para ela usando as mesmas palavras que Deus fala expressamente para Adão, como a evangelista Cida colocou. Quem recebe a ordem de não participar expressamente de Deus é o homem, é o Adão. Ele recebe a ordem no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que ele não poderia comer daquele fruto. Mas quem é enganado e ludibriado ali pela serpente é a Eva. Aí a conjectura disso será que Adão
teve essa possibilidade de explicar detalhadamente o que ele recebeu do Senhor? Ou facilmente a mulher ali foi enganada pela serpente e próximo dele, olha, eu comi e não me fez mal algum. O texto não é tão explícito é tudo conjectural, né? Vamos entender que ele está próximo desse cenário, não necessariamente podemos afirmar ao lado dela, não necessariamente podemos afirmar que ele estava junto quando ela ouviu a voz da serpente, mas que ele estava no mesmo cenário e observando que aquele fruto não havia feito mal algum a ela. Vejo também da mesma forma que a evangelista Cida, que Paulo, quando ele coloca que a mulher não pode ensinar, de conta dessa situação lá no começo do Gênesis, vem de uma cultura judaica, vem de um ensinamento que ele tem. Ele é um cidadão judeu, ele tem uma dupla cidadania e ele está num processo de alguém que é muito conservador nos princípios da lei, porque ele está sendo ali transformado pela graça do Senhor. Por outro lado, nós vamos ver Paulo depois lá na frente dizer para Clemente ajudar Sintique e Evode, que são as dirigentes da obra dele, cooperadoras da obra dele que dirigem um certo trabalho. Então, não vejo machismo em Paulo, vejo uma posição conservadora pelos princípios judaicos e vejo que Adão, nós não podemos afirmar categoricamente que ele estava no exato momento, estava no cenário, mas não no exato momento que ela está comendo, porque há duas etapas, ela come e depois diz o texto que ela come e dá para o marido, uma segunda etapa. Acredito que é nessa linha de raciocínio. Bom, vocês falaram, mas não explicaram muita coisa. A maioria das questões está pendente aqui, a gente vai tentar esmiuçá-las. Mas antes você se manifesta em nossa pesquisa de todas as noites. Vamos ao nosso Facebook, facebook.com/programa, vejam só. Em sua opinião, então estamos pedindo a sua opinião, seja você quem for, tá? Quando Paulo diz que a mulher não pode ensinar porque foi enganada pela serpente, ele está sendo machista ou não? Então, Paulo diz o que diz, porque há um preceito machista aí, né? Ou não, ou ele está sendo, sei lá, dirigido pelo Espírito Santo. Veja, nós colocamos a referência de 1 Timóteo 2,14, que foi abordada, inclusive, na matéria de abertura, justamente para dizer, né, para mostrar quando é que Paulo diz que a mulher não pode ensinar por essa razão. Conheço crentes que desconhecem o texto, né? E até se surpreendem com ele, porque pensam só na proibição de a mulher não falar, lá de 1 Coríntios 14 e tal. Não, mas é para não falar assim, não ficar batendo papo durante o culto. Mas nesse texto de Timóteo é muito claro, a mulher não pode ensinar, não pode exercer autoridade, porque ela foi enganada, o homem não foi enganado. Enfim, o que é que você pensa a respeito? Responde, ao final dessa edição nós vamos ver o resultado parcial da enquete. Lembrando que o programa é gravado, quando ele é exibido, isso é quando você for assistir a essa gravação, e for conferir o resultado que vai ser exposto aqui, provavelmente não será o mesmo. Por quê? Porque no ato da gravação o resultado vai ser esse que a gente vai ver no fim do programa. Mas na exibição já terá decorrido um bom tempo, tá bom? Está explicado. Vamos lá. Irmã Cida, a senhora disse que Paulo não foi machista, né? Então, para quem diz assim, Paulo era contra as mulheres e tal, porque tem vários textos. Uhum. Tem um lá que é muito curioso. Paulo fala assim, bom seria que o homem não tocasse em mulher, ou seja, bom seria que os homens ficassem sem mulher e tal. E aí ele vem e diz que a mulher não pode ensinar e tal. Pergunto, a senhora diz que Adão estava por perto. Por que ele não interferiu? Eu não acredito, como o pastor colocou, eu não acredito que ele tenha visto, né? Eu acho que muito se é dito sobre coisas que a Bíblia não deixa claro, né? E aí geram-se muitas conjecturas, muitas linhas de pensamento. Talvez se ele estivesse ao lado dela, estivesse visto, teria sido tão enganado quanto ela. Eu não tenho como responder isso.
A questão é que quando você olha para o texto, vamos falar de responsabilidades? Quando a gente olha para o texto, a mulher não tinha sido criada e Deus diz a Adão, dá a Adão uma ordem direta, não faça. Quando a mulher traz o fruto para ele, não há qualquer questionamento relatado no texto dele ter feito a ela. Diz que ela entrega o fruto, ele recebe e come e prova. Então, assim, aí depois ele até questiona de Deus, né? A mulher que o Senhor me deu. Então, eu vejo aí uma transferência de responsabilidade. Então, eu transfiro. Porque o Senhor me deu a mulher, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha comido. Aí, um fala uma coisa, outro fala outra, e no final não se chega a lugar nenhum. Cida, por que Adão não falou nada com Eva? Ele viu? Eu não sei se ele viu, eu não sei se ele ouviu. Aqui não diz que hoje, se uma cobra falar comigo ou com o Senhor, vai gerar um espanto. Aqui não é relatado nenhum tipo de espanto. A gente não sabe em que condição que o animal falou com ela. Se eu ver alguém falando com o pastor Vanderlei ali no canto, mas o meu assunto é com o senhor que está aqui, eu não vou prestar atenção na conversa dele. Então, eu não sei em que condição aquele cenário foi montado. O que eu sei é que uma ordem foi dada e não foi obedecida por nenhum dos dois. Então, a ordem foi dada, ela conhecia a ordem, foi repassada a ela, porque é dito que ela debate sobre isso com a serpente, isso é questionado pela serpente, ela conhecia a ordem e não obedeceu. É curioso, porque assim, quando eu entro nesse assunto com algumas pessoas, eu até acabo ficando... Eu acabo não tendo muito um lado, assim, ao homem ou à mulher, porque para mim os dois erraram. Foi estabelecido algo para os dois, e os dois erraram. Tanto que Paulo, como o senhor mesmo diz, em Corinto ele vai... firmar essa ordem. Ele fala para Timóteo que está em Éfeso, mas para a igreja de Corinto ele também fala, a mulher não pode ensinar, não é para a mulher ensinar. Só que quando você vai em Atos 18, está lá escrito que Apolo falava muito bem, era eloquente, tinha conhecimento das Escrituras, mas quando ele se senta, ele precisa se assentar para aprender acerca de Cristo, e o texto diz, Priscila e Áquila. Então, eles sentaram com ele e ensinaram. E aí existe a questão da Febe é citada também como uma diaconisa que servia ali na igreja, que socorria Paulo. Aí você vai num contexto histórico, ela tinha um trabalho que envolvia intermediação entre o governo romano e os judeus, os imigrantes, enfim. Então, durante toda a história, você vai ver a mulher se apresentando, ensinando. Aí você fala assim, Cida, e como é que você vê isso? Paulo foi machista? Se nós trouxermos para o século XXI, nossa, ele foi machista, mulher pode falar, mulher pode fazer isso, mulher pode fazer aquilo. Mas e no contexto que ele vivia? E no contexto que ele estava, no sistema em que ele estava envolvido? O próprio Jesus, quando ele vem quebrando, o próprio Deus, quando ele vem quebrando 400 anos de silêncio, ele podia ter ido a José. Ele não vai a José, ele vai a Maria. Ele podia ter ido a José e dito assim, a sua noiva vai conceber através do meu espírito. Então Deus, ele quebra 400 anos de silêncio e quebra protocolo, dizendo assim, presta atenção, está vindo aí um tempo em que o Messias se manifesta, em que a graça se manifesta, em que eu vou igualar os papéis. Eu vou igualar a importância, perdão, não os papéis, mas eu vou igualar a importância. Porque eu dei a vocês responsabilidades diferentes e com o pecado essas responsabilidades foram ignoradas. Mas o homem tem responsabilidades, a mulher tem responsabilidades. E aí no meio disso, a submissão ela foi totalmente corrompida. O olhar de submissão foi totalmente corrompido. O que o senhor acha dessas ponderações, pastor? O senhor concorda com todas elas ou tem alguma correção a fazer? Eu vejo que Paulo, como eu disse na primeira oportunidade, ele não posso caracterizar uma opinião machista, porque ele está vivendo um contexto dentro de um princípio judaico. Então, não podemos pensar dessa forma. É lógico que no século XXI, se nós olharmos
para toda a evolução, para tudo que acontece no mundo, eu tenho para mim, por certo, que Deus ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e não é a questão, eu penso assim, não é questionar se a mulher pode ser usada por Deus. Porém, algo que a evangelista colocou, que eu quero dar uma opinião um pouquinho divergente, o erro foi cometido pelos dois. A ordem direta foi para Adão. Eu entendo que desde o princípio, Deus estabeleceu o homem como cabeça da sua casa, como cabeça da mulher, e Ele dá a ordem direta para ele, da costela dele, da criação dele, que sai a mulher para ser exatamente adjuntora. Então, quando ela desobedece e ela é enganada pela serpente, como eu falo, tudo é muito conjectural. Se talvez ela tomasse a decisão de falar, olha, a serpente acabou de falar comigo, o que você acha que eu devo fazer? Por certo, Adão ia dizer, não, de jeito nenhum, eu já te disse que não era para fazer isso. Mas ela passa essa percepção de não questionar, ela simplesmente deu ouvido a uma vaidade, porque a serpente, ela ludibria como? Não, Deus falou isso, mas não é tão assim não, é porque ele não quer que vocês conheçam e sejam igual a ele. Então, essa posição que a serpente, que o inimigo coloca sobre a vida da mulher, faz com que ela se envandece ali e vai para aquilo que ela está sendo enganada. A responsabilidade dela pesa sobre a sentença que Deus já dá lá no Gênesis, que diz que a partir daquele momento a mulher seria o quê? Submissa ao marido ali então. Que ela ia ter que obedecer ao marido, que ela ia ter que ficar debaixo de uma ordem dele, porque ela obedeceu à serpente. Desde ali, Deus já firmou o compromisso da mulher ser adjuntora. Então, Adão, ele peca por quê? Porque ele peca consciente daquilo que ele está fazendo. Agora, vamos pensar, quem sabe naquele momento ele não foi ludibriado por eu chegar aqui e dizer assim, não beba dessa água que é veneno, vai te fazer mal. E aí você não bebe da água. Daqui 5 minutos eu faço isso. Bem, não me fez nada. Eu estou com sede também. Você vai lá e bebe. Não me fez nada, a água não me fez nenhum mal. Então, é difícil nós afirmarmos que Adão está no presente momento onde Eva é enganada. Eu creio assim, ela foi enganada, ludibriada pela serpente, pegou o fruto, comeu. Posteriormente, a Bíblia não fala de um tempo. É interessante que a Bíblia, nós temos que pensar nessa conjectura no seguinte sentido. Se nós olharmos para a vida de Jesus, Jesus vai falar do seu nascimento, Jesus vai falar com 12 anos de idade, esquecido no templo, onde os pais vão sacrificar de ano em ano, e vai falar de Jesus a próxima vez com 29 anos para 30, sendo batizado por João no Rio Jordão. Esse intervalo todo, nós não temos uma história a não ser de pesquisas e de conjectura, de estudos feitos por teólogos e arqueólogos. Mas, dentro da situação de Eva e Adão, o que eu vejo? Não fica claro esse tempo. Será que foi exatamente no mesmo momento ou depois ela encontrou com ele e falou, olha, eu comi e não me fez mal nenhum? Agora, a verdade é que ela quebrou um princípio de estar na submissão dele, que ela deveria ter perguntado. Verdade é também que ele, com conhecimento de causa, Deus falou expressamente para ele, não coma, independente de ela falar, não me fez mal. Comi, tudo bem, não me aconteceu nada. Mas ele desobedeceu. Concordo com a evangelista quando fala, os dois erraram com posição diferente. Agora, isso vejo que na situação atual do tempo da graça, do tempo que nós vivemos, da evolução, que Deus realmente, não podemos levar o que Paulo fala como um machismo, mas como uma posição dentro de uma característica judaica dele, né? Dentro de uma característica de princípio judaico. Vejo que Deus pode usar muito as mulheres hoje para ensinar, para pregar, para fazer muitas coisas, porque Deus ele usa quem Ele quer. A soberania é dele. Então, vocês estão dando muita volta, mas daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e na volta vocês vão ter que me dizer. Afinal de contas, vocês não querem dizer que Paulo foi machista, mas não sei o quê. A pergunta é, as restrições que o apóstolo Paulo coloca para a mulher, valem hoje? Ou não valem mais? Lembrando que Paulo escreve no Novo Testamento
e sistematiza a teologia da graça. Que o senhor mencionou aí, nós estamos no tempo da graça. Então, Paulo também estava. Aliás, ele é que nos ensina a respeito disso. Segunda coisa, se os dois erraram, como vocês dois estão falando, por que o homem mantém privilégios e a mulher restrições? Ou nada disso vale? Né? A história da queda, tenha sido como for, ela tem implicações diretas por causa dessa passagem de Timóteo na diferenciação daquilo que a irmã chama de papéis, né? Mas se ambos erraram, vamos avaliar o erro. Quem errou mais? E por que quem errou mais, que foi o homem, né? Adão não foi enganado, mas então ele foi um imbecil. Se ele não foi enganado e pecou, então ele foi um imbecil. A mulher ainda deu desculpa, mas eu fui enganada, né? E ele não. Então como é que ele mantém privilégios? É isso que eu não estou entendendo. Vocês vão ter que me explicar, tá bom? Aliás, você está querendo conhecer mais a palavra de Deus? Pois se não está, deveria estar, né? Quem de nós pode dizer assim, conheço tudo da Bíblia? Só o diabo. E ele não faz uso bom nenhum do conhecimento que tem. Quero convidar você a conhecer as Escrituras cada vez melhor e de forma cada vez mais profunda. A Agrade tem um curso para você, aí perto de onde você mora, é o curso bíblico. Tem outros cursos que a Agrade oferece também, um monte. Agora, na pandemia, está tudo meio diferente, mas você vai pegar o telefone que está aí na tela e no horário comercial, durante a semana, você vai ligar para 0 Operadora 11 3115 0819, 31500819 e se informar sobre o melhor endereço no Brasil todo para você estudar a Palavra de Deus. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e querendo conhecer você melhor. Para isso existe o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E a gente está dando presentes. Quem participar está concorrendo a um exemplar de 2 livros. O livro Fomos Planejados, do Dr. Marcos Eberlin, que é brasileiro, cientista da Unicamp e agora no Mackenzie, e a Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Behe, que é um americano. São livros de 2 cientistas renomadíssimos. A Caixa Preta já foi resenhada por grandes revistas de ciência nos Estados Unidos e na Europa. A edição anterior foi vendida por mais de R$400 aqui nos sebos brasileiros, agora tem edição nova, né? Está à sua disposição aí. E quem participar do quadro está concorrendo a esses exemplares. Como é que você participa? Manda a sua foto ou o seu vídeo, eu prefiro o vídeo, dando seu recado, dando sua sugestão, crítica, enfim, falando sobre o que você quer que o Vejam Só aborde, mas se apresente, né? Diga quem você é, de onde você é. Manda tudo isso para o vejamsó@rittv.com.br. Tem que ser para o e-mail o conteúdo para participar desse quadro, tá bom? Olha, a Adriana Lordão, ela mora em Caruaru, lá em Pernambuco, cidade muito bonita. Passei 2 vezes por Caruaru, a caminho de Santa Cruz do Capibaribe, bem organizadinha, e é um dos polos da indústria têxtil no Brasil. Adriana, um grande abraço para você, Deus te abençoe. Né? Ela tirou a foto justamente na hora da propaganda do livro do Darwin, lá da Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Behe. Legal. Obrigado, Adriana, pela sua audiência. Lá na Chapada Diamantina, que, se não me engano fica na Bahia, é o Daniel Crispim, o nosso telespectador. Chapada Diamantina, na Bahia dos Guimarães, em Mato Grosso. Acho que é isso. Desculpa se eu estiver enganado, viu, Daniel? Grande abraço para você. Fica na paz. No Rio de Janeiro, nós temos o Rodrigo dos Santos, morador lá da cidade maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência, Rodrigo. E, voltando para a Bahia, lá em Juazeiro, o Francisco Pereira mandou um vídeo para nós. Você que não sabe como fazer o vídeo, siga o exemplo do Francisco. Vamos lá. Paz e graça, pastor. Boa noite.
Esse é o pastor Rodrigo Silva. Gostaria que você colocasse ele novamente na pauta, falando sobre arrebatamento. Ele tem umas palavras muito bonitas, os ensinamentos. Gosto muito da pregação dele. E que esse programa continue assim, pastor. Uma benção. Cada dia uma novidade, cada dia a gente aprende mais. A paz e Deus abençoe a todos. A paz, Francisco. Quem é que não gosta do doutor Rodrigo Silva? Fala para mim. Né? Até o Jô Soares era fãzão dele. Fãzão dele. O arqueólogo mais conhecido do Brasil, cristão, já esteve várias vezes aqui no programa e sempre será muito bem-vindo. E todas as vezes que ele vem, ele marca, né, com a sua sabedoria e principalmente com a humildade que Deus deu a esse servo de Deus aí. Muito bem, vamos lá. Eu ganhei um livro aqui da irmã, né, da evangelista Cida. O livro a capa não dá para ver o nome, então eu vou mostrar a capa de dentro, né? Amor é oxigênio, é isso? Isso. Por quê? Porque eu acredito que amor é a maior força do universo. A Bíblia vai dizer que tudo passa. A ciência passa, a profecia passa, mas o amor nunca morre. Mas o oxigênio está acabando, irmão. O oxigênio em Deus é uma fonte inesgotável. E nós podemos oxigenar a alma das pessoas, abraçando a alma das pessoas em amor. Um amor racional, pautado em escolhas. Um amor que não é movido a ventos de doutrinas, de pensamentos, ele não está condicionado a um estado de espírito, ele está condicionado a uma escolha. Né? E nós só oferecemos aquilo que nós recebemos primeiro. Muito obrigado pelo presente. E então é assim, se você está sendo aí, está sem amor na vida, né? A busca aí da cara metade, já tem uma senha, né? Estou sufocando. Preciso de oxigênio. Tá bom. Agora, irmã, vamos lá. As restrições que o apóstolo Paulo escreveu, que segundo a senhora, tem mais a ver com o contexto judaico em que ele vivia, que via a mulher, que não dava voz para a mulher, né? Essas restrições, então, foram para aquela época, elas não se mantêm hoje? Vamos lá. Quando você olha para todo o contexto, eu gosto de conversar com o texto, né? Eu gosto de fazer perguntas ao texto. Meu pastor fala muito isso. Pergunte ao texto que o texto te responde. Então, quando você começa a fazer perguntas ao texto, você recebe respostas extraordinárias. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer assim: gente, eu estudei, eu não estou aqui falando do que eu não sei, e eu estudei aos pés de Gamaliel. Quando você vai para os evangelhos, você vai ver Gamaliel dizendo assim: olha só, o que vocês estão combatendo, eu acho melhor não mexer. Porque se for de Deus, vocês estão indo contra o próprio Deus. E se não for de Deus, o próprio Deus vai dar fim a esse movimento, a essa doutrina que está sendo levantada, esse ensinamento, isso que está nascendo, né? Esse cristianismo que está sendo pregado. Aí, quando eu olho para tudo isso, eu vejo Paulo, em Romanos 5, dizer assim: o pecado entrou através de um homem. O mesmo Paulo que diz: a mulher não pode ensinar porque ela foi enganada pela serpente. Ele vai dizer lá: o pecado entrou através de um homem. Adão é responsável. Eu não acredito que um cara que é machista, quando você fala assim: Paulo foi machista, por que você diz que não, Cida? Porque você, como mulher, você está tratando de um texto que proíbe a mulher de falar, de se expressar. Não, como o senhor mesmo disse, não é só de conversar no culto. Está falando aqui, claro, está falando de ensinamento, está falando de ministração. Como é que você diz que ele não é machista? Eu falei: porque eu não vejo Paulo condenando a mulher. Eu não vejo Paulo colocando sobre a mulher sozinha esse peso. Ele, como eu disse aqui, ele está tratando dentro de um sistema. E aí, olhando para Jesus,
Jesus ele veio o tempo inteiro, desde o seu nascimento, como eu disse, quebrando paradigmas. Ele está o tempo inteiro dizendo, presta atenção, eu estou dando voz à mulher. Eu não estou dizendo que a mulher ela deva ocupar o lugar de um homem na igreja. Não estou dizendo que a mulher ela deva tirar o homem da posição que lhe foi colocada. Mas eu não acredito que a mulher ela não possa falar, eu não acredito que a mulher ela não possa exercer um papel, e eu não acredito que Paulo combatia isso veementemente, porque nas próprias igrejas que Paulo abriu existiam mulheres em exercício de função. Então, eu não tenho como dizer, olha, Paulo acabou com a mulherada, não pode falar. Existem contextos culturais, existem contextos sociais da época. A igreja em Éfeso, volta a dizer, a carta a Timóteo era uma carta pastoral, instruindo Timóteo para uma situação em Éfeso. Os líderes da igreja de Éfeso, naquela época, estavam abandonando a sua liderança. A igreja estava com seus princípios totalmente corrompidos. Então, ele estava sendo enfático. Ele começa o texto dizendo, vocês precisam proceder assim, 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 assim. A mulher, ela não pode, antes dele citar o pecado de Eva, ele diz assim, a mulher, ela não pode se preocupar só com o cabelo bem feito, porque na época, para que as mulheres gozassem de uma posição social, de um status, de uma visibilidade maior, elas faziam penteados e cravavam joias em meio ao cabelo. Então, ele está se referindo a isso. Ele está dizendo assim, presta atenção, existe algo maior acontecendo, o reino está se movimentando. E quem sou eu? E quando você vai ver todos os escritos de Paulo, você percebe que ele traz essa questão da Eva, até porque ele cresceu ouvindo isso. Para o judeu, na época de Jesus, era questionado se a mulher tinha alma. Na época de Jesus, era colocado com muito mais força do que hoje, que a mulher, porque ela foi enganada pela serpente, todas as suas filhas levariam um homem à destruição. Que, no caso, todas as mulheres, se o homem ouvir uma mulher, ele vai ser levado à destruição. Isso corrompe o projeto original, porque no projeto original Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só, e eu vou fazer uma ajudadora para você. Até a questão da submissão que vem depois do pecado, ela vem dizendo assim, presta atenção, você cometeu um erro, então agora você não vai fazer nada se não tiver de comum acordo com seu marido. Você não vai fazer, a partir de agora você vai estar submetida a uma hierarquia. E eu não tenho como falar de reino se eu não falar de hierarquia. Tá, mas e hoje? Essas restrições valem? Você deixou bem claro o que estava acontecendo na época de Paulo. Tá bom. Mas e hoje? Quem lê os textos de Paulo deve acatar ou não? Eu acho que hoje deve ser tratado com equilíbrio. Eu não acredito num ministério feminino que suplante um ministério masculino. Eu não acredito numa mulher que não exerça o seu papel de submissão em relação ao seu marido, mas eu também não acredito no calar a voz da mulher. Então, eu acho que hoje, o que nós perdemos desde a queda? O equilíbrio. Porque quando Deus criou homem e mulher, Ele criou tudo com equilíbrio, que são os papéis que eu falei no início. Então, hoje, eu Cida, acredito que a palavra ela vem nos trazer um crivo de equilíbrio. Como eu disse antes, os dois têm papéis, os dois têm função, e eu acredito sim na submissão, em todo o resto. Mas não acredito que Paulo estava ali falando, isso aqui é 100%, até porque Cristo não tratou dessa forma. Bom, pergunta bem objetiva para passar a palavra para o pastor. Hoje, a mulher pode ou não ensinar na igreja? Ela pode. Ela pode. Tá bom. Senhor pastor. Bom, nas duas perguntas que foi colocada, primeiro você disse por que o homem, sofreu, ou a mulher ou o homem que sofreu mais dentro da desobediência lá do jardim. Eu vou responder as duas perguntas, tá? Partindo do princípio de que na criação de Eva, Adão ele fala assim, olha, agora é osso do meu osso, carne da minha carne.
Eu entendo que quando ele está falando isso para Deus e depois que a mulher peca, ele vai dizer, a mulher que tu me deste, ele está naquela primeira fala, que ela é osso do osso, carne da carne, fazendo entender que ela deveria ser submissa a ele. Quando ele fala para Deus, a mulher que tu me deste, transferindo a responsabilidade, ele está dizendo, ó, ela não deveria ser submissa? Por que ela deu ouvido e veio ser enganada e também acabou me enganando? Ele transfere essa responsabilidade. E, de conta disso, houve as duas sentenças, tanto para a mulher que teria agora dores de parto, ia sofrer muito, para o homem que teria que trabalhar na terra, e lembrando que os dois foram expulsos também do jardim. Eles foram expulsos do jardim. Então, eu não vejo que houve só uma sentença para um maior e para o outro menor. Se a gente vai lá para Atos também, só para aproveitar esse gancho, Safira e Ananias, quando tiveram que trazer as propriedades aos pés dos apóstolos, o marido primeiro fala de um valor que ele vendeu e não era o valor correto. Aí o que Pedro fala? Por que deixou Satanás entrar no teu coração? Minutos depois ele teve a sua vida ceifada. 3 horas depois chega a mulher e o apóstolo fala assim, vendeste a propriedade por tanto? Ela sim, portanto. O seu marido acabou de morrer porque mentiu também. Ela também teve a vida ceifada. Então a sentença foi para os dois, porque os dois cometeram um erro. Agora, Adão, ele usa esse pressuposto de que, como saiu da costela dele, e a mulher que tu me deste, essa responsabilidade, essa transferência de responsabilidade não deixa de ser uma forma de ele cobrar Deus. Ela não tinha que ser submissa? Por que ela tomou a frente? Né? Mas aí, pastor, como é que a gente entende as restrições à mulher hoje, baseadas nesses fatos aí? Aí eu vou chegar aí. Então Deus dá a sentença que ela tem que estar debaixo do julgamento do homem, obedecer o homem, está ali. Certo? Paulo vem de uma forma, volto a dizer, princípio judaico, defender uma linha de raciocínio em Coríntios também, que a mulher não podia abrir a boca na igreja, que não podia ensinar, que não podia fazer isso. Acredito eu, dentro de um princípio de tudo que ele aprendeu no princípio judaico. Agora, vamos levar, como você falou, ele não estava na época da graça? Sim. Vamos pensar num outro ensinamento que Deus me leva a refletir agora. Quando Jesus ele vai para Sicar, encontra aquela mulher samaritana, e ele ganha aquela mulher para ele, para o Evangelho de Cristo, essa mulher vai ganhar uma cidade inteira. Essa mulher, quando sai dali, ela ganha uma cidade inteira. Vamos pensar assim, ensinando? De certa forma, sim, estava pregando o Evangelho. Mostrando a graça? De certa forma, sim. Talvez não estava numa escola teológica dizendo ser professora, mas quantos ensinamentos talvez ela não trouxe para ganhar uma cidade inteira? Vamos para aquela mulher que quebra o vaso de alabastro e unge Jesus. E Jesus, em Marcos capítulo 14, né? Ele fala assim, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo e que seja lembrado para sempre o que ela fez. De certa forma, ela não trouxe um ensinamento do que ela estava fazendo dentro da casa de alguém que ele não recebeu um beijo, de alguém que não lavou seus pés, de alguém que não fez nada. Então, eu penso que a mulher hoje, ela tem, dentro deste equilíbrio, eu acho que foi muito bem colocado pelo evangelista Cida, a mulher não pode perder esse princípio de submissão. Mas acredito que ela está apta também para ensinar, desde que haja esse equilíbrio e ela reconheça a autoridade desse varão. Ela tem vamos imaginar, um casal de uma liderança. Nós temos grandes líderes de igreja hoje, tanto homens e suas esposas, que exercem um papel fenomenal no corpo de Cristo. Lembrando que essa mulher nunca quebra o princípio de quem é o cabeça, de quem é o anjo da igreja. Acho que dentro desse equilíbrio, que não vale a posição de Paulo, mas que Paulo estava contextualizando uma época de uma igreja muito ferida, de uma igreja que estava perdendo os princípios. A igreja de Éfeso perdeu o amor. As cartas da igreja da Ásia, em Apocalipse, Deus fala veemente sobre isso, né? Que Éfeso perdeu o amor. Então, quem estava tomando a frente? Agora, eu acredito assim, a mulher tem essa capacidade, ela só não pode perder o princípio da submissão de quem é o cabeça. Se tiver esse equilíbrio, acredito que
Não que não vala o que Paulo falou. Existe um contexto de época. Hoje Deus pode usar tanto quanto usou a mulher samaritana, como usou a mulher do vaso de alabastro. Então, na opinião do senhor, se Jesus conversasse com Paulo, ou Jesus no lugar de Paulo, faria diferente do que Paulo fez? Faria. Jesus faria diferente. Ele fez isso, permitindo a mulher ensinar. Aí a gente vai cair agora num problema, que é o seguinte: aquilo que está escrito passou pelo crivo do Espírito Santo ou não? Então, tanto a irmã quanto o irmão mencionaram aqui, onde que está? Um contexto judaico que justificaria essa postura mais radical do apóstolo, né? Nesse caso, o Espírito Santo permitiu que isso passasse ou os escritos bíblicos precisam ser peneirados? Desde que eu me converti, eu ouço, eu gosto muito de ouvir professores, mestres, teólogos. Eu gosto muito de sentar para aprender. E desde que eu me converti, há cerca de 15 anos, eu ouço que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal da semana que vem. Que a Bíblia é atemporal. Então, quando eu falo de culturas, de costumes, eu estou vendo aqui um Cristo que é atemporal e que ele está deixando como legado, quando você olha os evangelhos, você vê um legado de Cristo dizendo assim: olha, preste atenção, durante toda a história eu envolvi a mulher em situações de destaque, de importância. Mas não eram, foi apóstola. Não era, eu vou entrar nisso agora. Não eram regras, foram exceções, mas elas aconteceram. Aí eu volto aqui na questão do equilíbrio. O próprio Paulo, em todos os seus escritos, ele deixa muito claro: o pecado entrou por Adão, a responsabilidade era de Adão. Eu acho pouco provável que ele fosse escrever uma carta a Timóteo dizendo assim: escuta, Eva foi enganada pela serpente, mas Adão foi um vacilão, Adão foi um sem noção da vida. É aí que eu queria chegar, irmã. Vamos lá. Se a argumentação de Paulo a mulher não pode ensinar, não permite que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem porque ela foi enganada. Primeiro foi formado o homem e depois a mulher, né? Ele fala isso. Depois ele diz assim: a mulher foi enganada e o homem não. E a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então ele associa ela não poder exercer a sua autoridade à capacidade de ter sido enganada lá no passado. Se Adão não foi enganado e pecou, como a senhora tem provado de forma bastante cristalina, o pecado é de Adão, por que ele mantém os privilégios? A mulher é restringida, mas o homem que errou mais do que ela mantém os privilégios. Dá para entender isso? Então, reverendo, aí eu entro num outro questionamento. Naquela época, não era permitido que a mulher abrisse os rolos no templo. Naquela época, não haviam mulheres aos pés de rabinos. Naquela época, jamais uma mulher se assentaria aos pés de Gamaliel. E hoje nós temos grandes instituições teológicas com muitas mulheres, inclusive, dando aula. E aí eu trago, por isso que eu bato nessa questão do Cristo atemporal. Naquela época não era permitido a mulher ensinar, mas não era permitido a mulher se assentar para aprender. Então, e hoje Mas o que eu estou questionando não é a mudança do tempo, eu estou questionando o que está escrito lá. Por que Paulo mantém o homem como cabeça? O senhor mencionou isso, aliás, vai responder essa mesma pergunta. Se ele errou mais do que ela. O homem não errou mais do que a mulher, pastor? Não, ele errou tanto quanto ela. Ah, errou mais. Ela foi enganada. Ele não. Ele foi um vacilão, concordo com a irmã. Ele foi um tremendo vacilão. Eu vou pegar você no céu, negão. Eu vou te pegar. Você vai ver, você me espera. Você não sabe o que eu tenho passado por tua causa. Ela foi enganada pela serpente, Ever, mas ele foi enganado pela própria mulher. E ele transfere essa responsabilidade. Então, eu vejo que os dois realmente erraram. Mas ele, não é porque o peso veio mais sobre ele. Como eu falei, os dois tiveram consequências, cada um dentro daquilo que Deus estabeleceu. Os dois foram expulsos do jardim.
Os dois pagaram um preço muito grande. Mas é o homem que dirige a igreja e não a mulher, como o senhor mencionou então, agora. Mas o homem dirige a igreja. E aí, onde vem o restabelecer da obediência? Por que a Bíblia fala que Jesus é o último Adão? Vamos pensar sobre isso. Porque o primeiro homem que está no Jardim do Éden, até então, antes de Eva chegar no Jardim do Éden, Adão quem é? Um ser perfeito. Correto? Vamos entender assim. Está no jardim, um ser perfeito, sem pecado, dominando sobre tudo que Deus deu condições a ele dominar, né? Eu fico imaginando Deus chamar Adão e falar, olha, tudo que é ser vivente, você que vai dar um nome em tudo. É fantástico isso. De todos os seres viventes, Adão foi escolhido para dar um nome em tudo. Quando chega no cenário da mulher, essa mulher ela é enganada e eu volto a dizer, Adão joga a responsabilidade para Deus, dizendo assim, vamos trocar na entrelinhas, quem me deu ela foi o Senhor. E ela foi enganada e me enganou. Não partiu de mim, eu sabia que não podia, mas acabei sendo enganado. E Deus vai estabelecer o conserto do último, chamando Jesus de último Adão, exatamente aonde? No homem. Então, existe um peso sobre ele também muito grande de restabelecer a obediência e o princípio da autoridade. Ah, tá. Nesse sentido com Sim. Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho, minha escuta zerou. Tem uma questão muito importante que a irmã precisa abordar, que é a seguinte. Nesse mesmo contexto, da fala de Paulo a Timóteo, ele fala que a mulher foi criada depois, veio o homem e tal, que ela foi enganada, mas o homem não foi enganado. Ele diz, o homem não foi enganado. Então, foi um vacilão mesmo. Agora, ele tem uma fala que eu não consigo entender. Mas ela se salvará dando à luz filhos, se permanecer na prudência, na fé e tal, com bom senso. Por quê? Mulher que não tem filho não está salva? O que está escrito? O que é isso aí? Reverendo, eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui com toda a sinceridade da minha alma. Tem alguns textos da Bíblia que eu sossego a minha inquietação em Deuteronômio 29 e 29. Algumas coisas foram reveladas, algumas coisas são encobertas. E eu tenho alguns questionamentos com o texto, nessas minhas conversas com o texto. Quando a gente fala da criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vai lá Deus, do pó da terra, do pó, né? Eu entendo que é daquela poeira que sobe. Né? Daquele pozinho lá, ele fez o homem. Ah, não é bom que o homem viva só. Vamos pôr o homem para dormir. Do homem, eu tiro uma costela. Eu estou vendo Deus criar um projeto que não foi revelado a ninguém. Deus depositou na mulher segredos, um GPS do próprio Deus que nem o homem sabe de onde veio. Aí acontece toda essa lambança no Éden, aí Deus olha para a mulher e diz assim, olha, por causa disso você vai ser submissa, um equilíbrio foi quebrado aqui, por causa disso. E você vai dar à luz e bababá e tudo que a gente já sabe. Aí vira para o homem e fala assim, por causa disso, porque o que você fez agora, você vai ser cabeça, mas você vai comer do suor do seu trabalho. Aí eu entendo o senhor querer ter uma conversa com Adão quando chegar lá, né? Porque hoje vocês trabalham desse jeito por causa dele. Aí no meio de tudo isso, eu vejo Paulo olhando e falando assim, ó, então... No frigir dos ovos, vocês vão ser abençoadas se vocês voltarem ao papel original de vocês, que é ajudar os homens, que é restabelecer um equilíbrio. Quando eu olho para Cristo atemporal, eu vejo Ele olhando para mim, para os senhores, no dia de hoje, dizendo assim, no fim das contas, um equilíbrio foi quebrado e vocês vão alcançar lugares altos se vocês respeitarem o projeto original. Porque Cristo, ele vem, Gálatas vai dizer, Paulo vai dizer assim, em Cristo... Não há homem nem mulher. Não há homem nem mulher, não escravo, porque... Cadê? Desculpa, eu sou ruim demais de referência de cabeça. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas onde que entra a maternidade aí, que Paulo fala lá em Timóteo? Eva
do hebraico diz a mãe da vida e Adão, humanidade. Foi estabelecido pelo próprio Deus. No projeto original, Eva já foi chamada para dar a vida. Então, Paulo está dizendo assim, se vocês ficarem no projeto original, vai dar tudo certo. Só que no projeto original, a mulher não foi estabelecida só para dar vida, ela foi estabelecida para ajudar o homem a alcançar lugares altos. Como é que o senhor entende essa fala de Paulo lá das mulheres? Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Não, projeto original. Quando ela peca, já vem a sentença que ela vai multiplicar, ela vai ter dor de parto. Eu vejo também dessa mesma forma. Agora, a gente precisa entender também, Heber e Evangelista Cida, que muitas falas de Paulo, o senhor colocou aqui antes da pergunta à evangelista, onde que entrou a ação do crivo do Espírito Santo, certo? Isso. Então a gente tem que entender o quê? Que muitas falas de Paulo, se a gente observar, ele fala que é um parecer. Observe isso. Não, mas nesse texto algumas coisas. Não, vamos entender assim. Não permito. Vamos entender assim. Ele fala muitas coisas ser um parecer. Então, quando ele fala que a mulher, ele está dentro de um conceito, como eu falei, judaico do seu ensinamento. Agora, algumas outras coisas que Paulo fala, não é que não teve crivo do Espírito Santo, é que são opiniões de parecer dele. Então, de na parecer Bíblia, dentro então como é que a gente vai separar o que é do Espírito Santo e o que é humano? Não, tem como separar, porque quando ele fala que é um parecer, a gente tem que entender o preceito da época, o contexto da época. Por exemplo... Mas nesse texto é um parecer dele? Eu vou fazer uma analogia de uma coisa que não tem muito a ver, mas só para você entender. Nós aprendemos o tempo inteiro assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, certo? Não temos esse conceito? Temos. E quando a gente lê na Bíblia, e se arrependeu Deus? Gênesis 6. Mas aí entra uma questão de exegese, né? A tradução não é a mais adequada. Agora, nesse caso, em tela, a gente tem que correr porque o tempo está terminando o programa. Em 1 Timóteo, capítulo número 2, o apóstolo Paulo está dando uma opinião, um parecer, ou ele está dando uma ordem que vira doutrina? Ele está dando um parecer dentro daquilo que ele já tinha como preceito judaico, que a mulher ia dar luz, ia dar... Agora, não podemos condicionar a mulher que não tem filho, então ela está perdida na salvação. Primeiro que a salvação é pela graça, segundo ele mesmo escreve em Éfeso. O que ele fala? A salvação é pela graça, não é dom de... Então, o que ele quis dizer nesse texto? É uma questão cultural judaica que a gente não precisa considerar? Cultural judaica. Não precisamos considerar nesse texto? Considerar dentro do preceito judaico do que ele está explicando. Não aplicar isso para nós como se fosse uma regra de salvação. É uma outra história. Vou mudar a pergunta, pastor. Para o telespectador e para a telespectadora entender. Faz de conta que eu sou da sua igreja. Certo. Sou membro da sua igreja. Aí eu fiz a minha hora silenciosa nesse texto de Timóteo, estudando Timóteo, e não entendi essa fala de Paulo a respeito das mulheres serem reprimidas, mas terem um papel de mães desde que elas criem os filhos na fé. E eu pergunto para o senhor, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? O que é que significa isso para mim? Eu não reformulo a pergunta. Então, eu e minha esposa somos membros da sua igreja e a gente está estudando esse texto e não entendemos. Como é que essa palavra que está na Bíblia se aplica a mim e a minha esposa nos dias de hoje? Como o senhor é o nosso pastor, a gente vai lá perguntar para o senhor. Então, eu vou orientar o seguinte, o que Paulo está dizendo, eu volto na mesma questão, na mesma tecla. Paulo está lançando uma sentença sobre aquele povo ali e falando isso para um pastor, que é uma carta pastoral, dizendo que através daquele erro, ela vai ter que multiplicar, ela vai ter dores de parto, mas a gente não pode entender que ele está condicionando isso a uma salvação. Mesmo porque a própria fala dele para a igreja de Éfeso fala que a salvação não depende de nenhum condicionamento, de nenhuma condicional, a não ser a graça de Deus e a nossa profissão de fé. Então, eu não posso chegar para um casal e dizer, olha, porque você não deu à luz, você está arriscado a perder a sua salvação. Ou porque a mulher desobedeceu e Deus mandou multiplicar com dores, Paulo está dizendo que por causa disso, se ela não der à luz, porque há uma sentença que ela tem que ter dor, ela não está salva. Aí a gente entende assim,
E a onisciência de Deus em tudo isso? Não, claro. Onde fica? Agora, evangelista, me fala uma coisa. Eu sou da sua igreja, com a minha esposa, e minha esposa está incomodada com o texto. Uhum. O que Paulo quis dizer lá para a igreja já ficou claro. Uhum. Eu quero saber o que é que Deus está falando para mim e para minha esposa com essa passagem. Eu sou da mesma igreja que o senhor, aí vocês me abordam com isso, eu vou dizer assim, meus filhos, é o seguinte, Paulo está com uma igreja infectada, que perdeu, o marido perdeu a noção da sua condição original. Qual é a sua condição? De liderança. Paulo está aqui dizendo às mulheres, eu não permito que as mulheres exerçam autoridade sobre o homem, porque isso não é divino. Deus disse ao homem, você vai ser o cabeça sobre ela. Então, o que vocês têm que fazer é se ajudarem, é respeitarem um equilíbrio. Nessa condição aqui de Éfeso, isso se perdeu. E aí Paulo está dizendo a elas, aos homens assim, posicionem-se, vocês estão abrindo mão de algo que foi dado a vocês. Nessa condição específica, ele está sendo enfático, ele está dizendo, eu não permito que a mulher faça, porque vocês se perderam. Se você for ver, a condição de liderança masculina ali estava perdida, não faça. Aí eu estou falando com um casal hoje, eu vou dizer, respeite a condição de liderança do seu marido, porque se isso for respeitado em Deus, a sua condição de ajudadora será honrada. Muito bem. Nós não temos mais tempo, deixa eu só ler os comentários que foram postados aqui no Facebook, né? O Saulo Luiz diz assim, tem mulheres que ministram com excelência e muito, muito melhor do que alguns homens, por aí. Creio que Paulo disse essa palavra para uma situação pontual e para uma localidade. Márcia Freitas, não sei, só sei que Jesus disse, ide pregar o evangelho, então faço com o maior orgulho falando o nome de Jesus e não me arrependo. Silvano Oliveira, o apóstolo em sua época nem saberia dizer sobre machismo ou feminismo. Essa definição para nós hoje é bem nítida, mas ele inconscientemente foi machista nesse texto. Quem fala foi o Silvano, né? Quer acrescentar alguma coisa rapidinho, pastor? Quero. Por favor. Nós precisamos entender, Heber e Evangelista Cida, o que Paulo está dizendo a Timóteo, desde do versículo que ele está dizendo. Versículo 12, ele diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, onde eu falei princípio de autoridade, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, quando ele expressa dando à luz a filhos, ele não está dizendo de condicional. Não está dizendo que ela só é salva se ela dá à luz a filhos. Ele está colocando vários pontos. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, por quê? Porque agora descobriram que estão nus. Deus, com certeza, onisciente, sabe que ali vai gerar filhos. Já é uma consequência de toda a multiplicação e da sentença que ela tem. Dando à luz a filhos, permanecer na modéstia e na fé, e no amor e na santidade. Nenhuma dessas coisas são recomendações. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Ela não perdeu a salvação porque ela transgrediu. Ela não perdeu a salvação porque ela transgrediu. Se ela permanecer na fé, na santidade, ter uma vida normal em equilíbrio, ela tem salvação. Então, o texto tanto elas quanto eles. Sim. Os homens também têm que permanecer com modéstia, na fé, então equilíbrio. O texto não caracteriza assim, se ela não tiver filho, está condicionada à salvação não é isso. dela. Então, pastor, eu talvez não tenha sido claro. A minha pergunta é, como eu aplico esse texto para um casal hoje? Nós não estamos tratando de doutrina de salvação. Esse texto fala comigo de que maneira? Se eu for mulher, o que Deus está querendo de mim aqui? Né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Quem quiser pode continuar o debate com a evangelista Cida Nascimento, do Ministério Pescador de Almas da Igreja Missão Apostólica da Fé, e o pastor Vanderlei Aulucci, é assim mesmo? Isso mesmo. Aulucci, da Comunidade Cristã Missão Ágata. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete. Como é que é?
Em sua opinião, quando Paulo disse que a mulher não pode ensinar porque foi enganada pela serpente, ele está sendo machista? 89% disseram que não. Uau, 11% disseram que sim. Paulo está bem na fita aí, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas. A gente se vê no próximo Vejam Só.